Como surgiu a Guerra Aérea? Usualmente chamada de guerra aérea, um dos conflitos mais assustadores em campo de batalha são as táticas e operações militares conduzidas por aviões, helicópteros ou outros equipamentos tripulados ou não tripulados que operam no ar, despejando diversos armamentos letais sobre as cabeças dos inimigos. A guerra aérea não se limita somente a ataque ao solo ou contra embarcações na água ou debaixo dela, mas pode ser conduzida contra outras aeronaves, um conflito quase inteiramente uma criação do século XX, na qual se tornou o principal ramo das operações militares pelo mundo. O que se observa hoje não surgiu de repente. O início da guerra aérea surgiu com as aeronaves a motor, usadas pela primeira vez em 1911 pelos italianos contra os turcos, perto de Trípoli, na Guerra Ítalo-Turca, mas foi somente na Grande Guerra de 1914 a 1918 que seu uso se generalizou. A princípio, as aeronaves estavam desarmadas e empregadas para reconhecimento, servindo basicamente como extensões dos olhos do comandante em terra. Logo, porém, a necessidade de negar tal reconhecimento ao inimigo levou a um combate arar, no qual cada lado tentava obter superioridade nos ares, com aviões armados com metralhadoras fixas que permitiam ao piloto apontar sua aeronave e dizimar o inimigo, sem mencionar o alcance efetivo dessas armas, não mais do que cerca de 180 metros. Isso significava que os primeiros combates aéreos ocorreram a distâncias muito curtas, o que apresentava uma vulnerabilidade dos equipamentos aéreos da época. No segundo ano da Primeira Guerra, as táticas de combate surgiram por todos os lados, enfatizando conceitos básicos que, com modificações, permaneceram aplicáveis durante a Era do Jato. Por exemplo, o primeiro foi o ataque surpresa. Desde o início da Guerra Aérea na Grande Guerra, vítimas inocentes representavam mais mortes que as espetaculares acrobacias na batalha entre aeronaves. Como o único sistema de alerta de piloto era o olho nu, os aviões atacantes, sempre que possível, se aproximavam da retaguarda ou mergulhavam para fora do sol, onde não podiam ser vistos, já que o brilho solar impedia a visibilidade do inimigo que se encontrava na fronte solar. Com os combates aéreos surgiram técnicas, teorias e novas habilidades, como a curva de Eimermann, do alemão Max Eimermann, que explorava expandir o combate aéreo da horizontal para a vertical. Assim, avião de ataque passa pela aeronave inimiga, sobe bruscamente em um ângulo vertical até ficar acima do alvo, depois projeta seu caça em mergulho, surpreendendo o inimigo na retaguarda. Na época, os caças operavam pelo menos em pares, voando de 46 a 59 metros de distância, para que o ala pudesse proteger a retaguarda do líder, sem contar que a velocidade de voo era em média 160 km por hora. A comunicação era manual, agitando as asas e disparando labaredas coloridas. Eram padrões de operação muito rústicas em comparação com a atualidade. Outros conceitos que surgiram foi o apoio ao solo, no qual os aviões com metralhadoras e bombas rudimentares ajudavam as tropas aliadas a avançarem. Com o apoio ao solo veio o que definitivamente marcou o poder aéreo. Esquadrões aéreos atacavam o inimigo longe das linhas de frente, com o objetivo de destruir elementos essenciais da capacidade de guerra do inimigo, bombardeando fábricas, redes de transporte e suprimentos e até centros do governo. Essa função foi estimulada em grande parte pelos ataques aéreos alemães a Londres, realizada inicialmente por aeronaves Zeppelin e pelo bombardeiro Gotha, que, voando à noite e frequentemente até 6.000 metros de altitude, forçava a tripulação a respirar oxigênio engarrafado através de um tubo na boca, uma altitude além do teto de muitos lutadores defensivos. Para muitos historiadores conceituados, mencionar o surgimento da Segunda Guerra como um feito ímpar é um crime tão brutal que torna a história da época inexistente.
já que a Segunda Grande Guerra foi a continuação da Primeira Guerra, mas separadas por fatores geopolíticos e econômicos. Foi nessa Grande Guerra que grandes dimensões bélicas que a superioridade aérea foi levada a cabo. Os novos conceitos trouxeram um novo rumo ao conflito. Por exemplo, a velocidade dos novos caças saltou para mais de 640 km por hora, e alguns aviões podiam operar em altitudes de 9.140 metros. As metralhadoras montadas nas asas e os canhões aéreos eram letais a 540 metros, e os pilotos se comunicavam uns com os outros e com o solo via rádio, um grande avanço da época. Esses desenvolvimentos levaram os pilotos alemães que participaram da Guerra Civil Espanhola a pilotar seus caças Bf-109 em pares soltos ou separados a cerca de 180 metros de distância. Dois desses pares formavam Schurm, e essa formação flexível, também chamada de Finger Four pelos aviadores britânicos, foi finalmente adotada por todas as principais forças aéreas da Segunda Guerra. Uma exceção foi a Marinha dos Estados Unidos, cujos pilotos de caça desenvolveram um sistema chamado Thatch Wave, pelo qual dois caças se cobriram de ataques por trás, uma estratégia que provou ser um grande sucesso contra os japoneses. A tática do elemento surpresa diante do sol da Primeira Guerra ainda era preferida, tanto porque preservava o ataque, e no início os radares ainda não estavam operando nas aeronaves. Por isso mesmo, os esquadrões de combate defensivos eram guiados por estações de controle de radar no solo, na busca de bombardeiros, momento em que os pilotos dependiam, mais uma vez, a olho nu. Esse tipo de operação contra bombardeiros era adequada para os combates diurnos, quando os bombardeiros inimigos podiam ser vistos a quilômetros de distância, mas à noite os pilotos tinham que chegar a algumas centenas de metros antes de avistar a silhueta de um bombardeiro contra o céu. Por esse motivo, os combates diurnos eram ineficazes até o radar ser instalado nos próprios aviões. Esse início da era da guerra eletrônica exigiu um novo trabalho em equipe entre piloto e navegador, e foi melhor realizado em aeronaves de dois lugares, como o British Beaufighter e o Mosquito, bem como o alemão Ju-88 e Bf-110. Alguns desses caças noturnos bimotores de longo alcance também serviram como intrusos, entrando em formações de bombardeiros inimigos, seguindo-os para casa e derrubando-os sobre os seus próprios aeroportos. Tão logo, com a superioridade aérea mais apurada, o aperfeiçoamento do apoio ao solo foi notado. Durante uma operação de desembarque anfíbio americana, os bombardeiros norte-americanos ajudaram a compensar as trajetórias planas das armas navais na desativação das defesas japonesas em terra. Como os bombardeiros de mergulho geralmente tinham velocidades máximas em voo nivelado a menos de 480 km por hora, eles eram eficazes onde a superioridade aérea havia sido garantida por caças como o Mitsubishi Zero, japonês, ou o F-6F Hellcat, dos Estados Unidos. O ataque ao solo se seguiu mais devastador na Segunda Guerra, quando realizado por caças-bombardeiros, que eram frequentemente convertidos em caças de superioridade aérea. Aproveitando sua velocidade, os Spitfires, ou P-51 Mustangs, e o Lockheed P-38 dos Estados Unidos, e os DH-98 Mosquitos britânicos, voando muito baixo para evitar a detecção de radar, bombardearam e atingiram inúmeros campos de aviação e colunas de infantaria. Sabia-se que o bombardeio noturno aliviava os bombardeiros da ameaça de caças, pelo menos até que o radar efetivo fosse instalado nos aviões, mas apresentou dificuldades em encontrar e atingir alvos. Com a navegação visual impossível, exceto nas noites mais claras do luar, os auxílios eletrônicos se tornaram vitais. Durante a Blitz de Londres e de outras cidades, a Luftwaffe usou um sistema chamado Nick-Ben, no qual os bombardeiros seguiam um feixe de radar emitido por estações terrestres no continente, até que esse feixe fosse cruzado por outro feixe em um ponto acima do alvo. Já no final da Segunda Guerra Mundial surgiu a Era do Jato, com o primeiro caça-jato operacional, o alemão Me-262, que venceu as melhores escoltas aliadas enquanto atacava formações de bombardeiros. Isso introduziu a Era do Jato, na qual as aeronaves voavam mais de 2 vezes a velocidade do som e subiam facilmente a altitudes de 15.000 metros.
Ao mesmo tempo, a guerra eletrônica avançada removeu a tarefa de alerta precoce do olho do piloto e os mísseis guiados estenderam o alcance do combate aéreo para além do alcance visual. Como os novos aviões atingiam velocidades supersônicas ou quase supersônicas, frequentemente atingindo a estratosfera, diminuíram sua boa manobrabilidade em comparação aos seus antecessores movidos a hélice. Isso tornou necessária uma formação ainda mais flexível que o Fing 4 ou Flood 4, no qual 2 caças a 270 metros de distância seriam seguidos por outro par, voando entre 1.800 a 2.700 metros na tangente, 540 metros na retaguarda e 914 metros acima. A separação de apenas 1,6 km ou mais permitiria ao par à direita cobrir o par da frente de um ataque surpresa. Essa tática favoreceu a Força Aérea Americana, ao SAF, durante a Guerra do Vietnã. Como os caças a jato tinham excelente escalada, mas pouca capacidade de manobrabilidade, a luta no plano vertical se tornou mais importante do que nunca, com diversas curvas, habilidades e parâmetros sendo adotados, escapando do inimigo. Entretanto, a partir da década de 1960, as armas antiaéreas dirigidas por radares se mostraram tão perigosas que ameaçaram varrer as aeronaves do céu. Uma forma de tornar isso impossível seria voar baixo e rápido, promover mudanças rápidas e irregulares de direção e velocidade, ou mergulhando em uma espiral íngreme, destruir as defesas aéreas e também utilizar seus mais novos mecanismos de orientação com contramedidas eletrônicas. Essa guerra aérea na era dos jatos havia efetivamente se tornado uma guerra eletrônica, e quem dominava a tecnologia se tornava o vencedor, e isso se confirmou na Guerra Árabe-Israelense de outubro de 1973. Nos 2 primeiros dias desse conflito, Israel perdeu 40 aeronaves devido às defesas aéreas egípcias e sírias. Porém, em junho de 1982, a Força Aérea Israelense exibiu um novo domínio das táticas na era eletrônica, destruindo locais sírios de mísseis terra-ar por meio do conjunto de equipamentos de contramedida, como aeronaves de alerta precoce E-2C Hawkeye e reconhecimento de voo A-4 Skyhawks, para confundir e enganar as comunicações sírias e os radares do sistema de defesa SA-2 sírio. Com as inovações dos principais equipamentos aéreos no século XXI, tanto na guerra eletrônica quanto na superioridade aérea, com novos caças de 5ª geração e drones ainda mais complexos sendo produzidos, bem como aeronaves de 6ª geração sendo projetadas, tornam a nação proprietária da tecnologia à frente do conflito, negando espaço aéreo ao inimigo, manobrar por trás das linhas inimigas e despejar mísseis desbravados sobre infraestruturas vitais do adversário.